Os materiais para essa aula vai ser a tesoura, isqueiro, né, de sempre, linha encerada, e você vai precisar também de uma pedra. Ela pode ser tanto em gota quanto redonda, pode ser assim, mais oval. Mas para você iniciar no macramê, eu recomendo que seja ou redonda ou oval, porque as que tem ponta, né, por exemplo, em gota, triângulo, elas são mais difíceis de castruar. Então, para você começar, eu recomendo redonda ou assim, meio oval, tá? E daí a gente vai precisar também da agulha, que eu falei, que precisa ter o tamanho suficiente, olha, que passe a linha encerada. Tá vendo? Bem apertadinho assim, ó. Não pode ser uma agulha muito grossa, tá? Ela tem que ser apenas o suficiente para a linha encerada passar. E a gente vai precisar também da nossa prancheta. Bom, vamos lá então. Já fiz aqui o meu castroado na pedra, olha. E assim, não liga, tá? Não se importe se o seu castroado ficar meio embolado aqui assim, tá? Porque no início isso é super comum. O importante é você verificar se a pedra não vai cair, ó. Se você der uma puxadinha de leve, assim, pode dar uma puxadinha, não força, claro, porque se forçar muito ela pode cair, mas puxa assim de ladinho, de levezinho. Não esquece de nenhum detalhe que eu ensinei lá no módulo 2, né? Dos acabamentos, tá? Não esquece, olha só como fica bem legal, né? Com todos os acabamentos. E agora, vamos para a parte de como calcular e como adicionar a linha. Nessa hora de adicionar a linha, a gente tem que ter em mente o que a gente vai fazer, né? Como eu falei, quais nós e qual o formato do colar que a gente vai fazer, tá? Esse colar que a gente vai fazer, eu quero que ele fique assim, ó, mais penduradinho. Eu não quero que ele fique como uma gargantilha, sabe? Eu quero que ele fique um pouco mais comprido. Eu quero que ele tenha esse formato aqui, né? Vamos supor. Esse formato aqui, ó, que caia mais no pescoço. E não que seja como uma gargantilha. Então, por isso, eu vou adicionar as minhas linhas de trabalho mais na parte de cima do castroado. Porque se eu adicionar as linhas, por exemplo, do lado, os meus pontos vão vindo para o lado. Se eu adicionar minhas linhas aqui, ó, elas vão vindo para cá. Se eu adicionar minhas linhas aqui em cima, elas vão seguindo, dando macramê para cima, entendeu? Então, na hora de saber aonde encaixar, a gente já precisa saber qual trabalho a gente vai fazer. Então, eu vou pegar aqui agora o tamanho da linha. Eu corto a linha já dobrada. Como assim, né? Ó, vou mostrar pra vocês fazendo essa parte de baixo aqui, que é menorzinha. Tá vendo que essa parte de baixo, a gente vai fazer o ponto de flecha. Tá vendo que tá escrito aqui, ó, flecha? Vocês lembram que o ponto de flecha, a base dele é, por exemplo, 4 linhas para um lado, 4 linhas para o outro, e a gente vai fazendo o macramê para baixo, né? Fazendo a flecha para baixo. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai adicionar o mesmo tanto de linhas para esse lado, o mesmo tanto de linhas para esse lado, para depois vir fazendo o macramê em flecha para baixo. E como que eu vou cortar essas linhas? Saber o tamanho disso aqui, né? Vocês lembram que o ponto de flecha, ele é um ponto fechado. Ele utiliza muita linha, né? Mas aqui eu só vou fazer 2 linhas, né? Do macramê no ponto de flecha. Então, eu vou precisar pegar uma linha pequena. Lembra que quando a gente fez a pulseira de ponto de flecha, a gente pegou aproximadamente 4 tamanhos de linha, comparado ao tamanho que a gente queria que ficasse a pulseira, né? Por exemplo, eu queria que minha pulseira ficasse de 1 centímetro. A gente pegou 4 centímetros de linha, né? Porque conforme vai dando nó, vai encolhendo, certo? Então, aqui a gente vai usar esse mesmo raciocínio. Como eu quero fazer só 2 linhas de ponto de flecha, eu vou pegar 20 centímetros de cada lado
dobrada, ou seja, esticada, ela tem 40 centímetros. Mas, ó, se eu posicionar a minha linha aqui, ó, a gente consegue visualizar que vai ter linha suficiente para dar o nó, fazer as duas linhas de ponta de flecha, né, nesse acabamentinho, e ainda sobrar um pouco. Agora, se eu fosse fazer vários pontos de flecha para baixo, aí eu pegava também aí 5 vezes, 4 vezes o tamanho desse tamanho do ponto de flecha que vai fazer embaixo. Aqui, como são só duas linhas, peguei 20 centímetros, que vai ser o suficiente, ainda vai sobrar. Eu sempre meço assim, olha, no olho, sabe? Então, é muito importante que vocês já tenham feito também a pulseira de flecha, a pulseira zigue-zague, para vocês terem noção, né, de quanto a linha diminui. E vocês podem ver que o nosso detalhezinho aqui de baixo, ó, ele vai vir daqui, do canto, até embaixo. Então, eu vou cortar o tanto de linha para fazer, o tanto de linha suficiente para fazer esse detalhe, né, que cubra toda essa parte de baixo, todas do mesmo tamanho, né, 20 centímetros dobrado, 40 centímetros que 20 centímetros dobrados. Vai cortando, gente, sem contar, tá bom? E uma coisa, não tenha medo de sobrar linha, tá? Lá no início, quando eu fazia macramê, eu cortava pouca linha por medo de desperdiçar material, por medo de que sobrasse muita linha, mas isso acaba bloqueando nossa criatividade e às vezes a gente pensa que é suficiente, né, mas não é, então é melhor que sobre do que falte, porque depois a gente usa o retalho para fazer mais coisas. Ó, e como a gente vai fazer o ponto de flecha aqui embaixo do colar, a gente vai cortar número par, né? Então, vamos ver. 2, 3, 4, 4. E a gente vai adicionando essas linhas com a agulha. A gente vai pegar uma das linhas, vai passar na agulha desse jeito. Uma dica, viu? Não coloque a linha na agulha desse jeito. Você coloca a agulha na linha. Você vai segurar a ponta da linha bem grudada ali no dedo. Vai vir aqui com o buraquinho da agulha e vai colocar na linha, ó. Tá vendo? Isso facilita muito, tá? Ajuda muito. E a gente vai pegar nossa pedra, vai decidir, né, o lado dela, se quer ela assim ou se quer assim. Eu quero ela assim, desse jeito. E a gente vai começar a adicionar as linhas para fazer esse detalhe embaixo. Então, eu vou começar adicionando uma linha bem aqui embaixo, desse jeitinho assim, ó. Venho com a ponta da agulha. Tá vendo essas linhas do castrado? Eu vou jogar a agulha aqui por baixo, puxando assim pra cima, ó. Essa linha. E vou passar. E vou segurar as duas pontinhas pra centralizar a linha ali. E vou fazer isso com todas essas linhas aqui, só nessa área de baixo. E para ir colocando a linha, é importantíssimo que você não coloque, por exemplo, ó, tá vendo que eu coloquei a linha nesse fio aqui, né? Agora, eu vou pular um fio e vou colocar no outro, porque se você coloca um do lado do outro, a hora que você for dar os nós, vai ficar muito amontoado os nós. Não vai ter espaço para dar o nó, porque quando a gente dá o nó, ele ocupa espaço, certo? Então, é bom pular uma linha. Sempre pular um fio ali do castroado para adicionar a linha com a agulha. Se o teu castroado tiver com as linhas muito juntas, você pode pular até dois fios, tá? Do castroado. Por exemplo, adiciona uma linha, pula 2 fios aqui, adiciona outra. Vai muito do sentir ali, do olhar, tá? Tipo, eu acho que vai ficar muita linha, vai ficar amontoado. Ou então, se o teu castroado tá muito espaçado, pode colocar, tipo, seguido, sabe? Não precisa pular uma linha. E a gente vai adicionando, ó. Tudo que eu adicionar do lado direito, eu adiciono do lado esquerdo, ó. Já adicionei 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo, tá vendo? Olha, eu já adicionei as linhas
E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Pra vocês garantirem que seu trabalho vai ficar simétrico, você vai ver mais ou menos aonde que é o centro da pedra. Ó, o meio da pedra é aqui. E você vai dividir no meio essas linhas, metade pra cá, metade pra cá. E você vai contar, ó, quantas linhas você já engatou. Você pode fazer assim, segura a pedra e estica. E conta aqui pelos engates, ó. Desse lado eu já engatei 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Vamos ver do outro. Desse outro lado eu engatei, eu faço a mesma coisa, ó. Estico o macramê e conto aqui os engates, ó. Já engatei 1, 2, 3, 4. Ou você pode contar por linha, né? Se tiver 8 linhas, significa que você engatou 4. Então, ó, aqui eu engatei 5, aqui eu engatei 4. Então, eu vou engatar mais uma desse lado para o meu trabalho ficar simétrico. Olha só, quando a gente faz isso, vê o centro da pedra e conta a mesma quantidade de linha para cá e para cá, olha só como elas ficam na mesma altura, tá vendo, ó? Porque, por exemplo, se eu colocasse mais linhas aqui e menos aqui, essa aqui ia ficar mais alta e essa aqui mais baixa. Agora, quando eu coloco as duas quantidades de linha, né, do mesmo lado, ó, fica bem retinho, tá vendo? Beleza, agora que a gente concluiu essa parte de colocar essas linhas de baixo, né, pra fazer esses pontinhos aqui, a gente vai colocar a linha aqui, onde não tem macramê, tá vendo? Só que, mesmo assim, a gente vai fazer um macramê simplesinho ali. Em volta da pedra, a primeira coisa que a gente faz é uma linha de macramê, antes de começar todo o trabalho. Então, aqui eu vou adicionar, entre aqui esse ponto de flecha e o ponto do colar, eu vou adicionar algumas linhas bem pequenininhas, bem curtinhas, só para fazer um acabamento. Mas para isso, primeiro eu vou adicionar essas linhas aqui para fazer o colar, porque daí eu vou saber o quanto de espaço vai sobrar aqui, né? Para eu colocar só essas linhas do acabamento. Agora, para cortar o tamanho do colar, né? A linha do colar, a gente vai decidir de que tamanho a gente quer que fique esse colar. Porque aqui no desenho eu fiz um esboço, né, assim, do modelo. Aí a gente vai decidir, eu quero que, tipo, venha ponto de flecha até aqui, e depois venha o ponto reto, e depois venha o festonê. Ou eu quero, por exemplo, só um pontinho de flecha, um pontinho reto e depois o festonê. De que tamanho? O seu festonê vai ser bem grandão, o festonê, vai vir até o final, até lá em cima, ou vai ser um detalhezinho só pequeno, entendeu? Ou, tipo, todo o trabalho do macramê vai ser só desse tamanico assim, ó. Ou vai ser comprido. Vai pensar nisso. Aí, por exemplo, aqui a gente vai ver quais nós a gente vai usar. Se eu fosse usar só o festonê, eu usaria o mesmo cálculo da pulseira festonê. Como é um ponto muito aberto, o festonê, esse aqui, e não usa muita linha, então eu calcularia só aí umas 2,5 vezes maior, pensando em fazer só o festonê. Lembrando sempre de calcular também o cordão girado. Então, você calcula o tanto de linha que você vai usar para fazer o trabalho, mais o tanto de linha que sobre para fazer o cordão do colar, tá? Aqui no caso, então, eu quero fazer um pouco de flecha, eu quero fazer tipo um dedo de distância assim, ó, do ponto de flecha, que vai ser um tamanico assim, usando o ponto de flecha. Depois mais um tantico assim, ó, de ponto reto. E depois mais um tanto assim de festonê. Então, primeiro vamos calcular os pontos fechados. Para fazer esses pontos fechados, ó, que vai dar isso aqui de distância, mais ou menos, ó, vai dar 5 centímetros de distância de ponto fechado. Então, já vamos calcular aí, ó, 4 vezes o tamanho, né? Porque quando a gente faz a pulseira
fechada, a gente calcula mais ou menos isso, né? 4 vezes o tamanho do quanto a gente quer que fique, né? Então, ó, se eu quero que fique com 5 centímetros de trabalho fechadinho, de ponto fechado, então eu vou fazer, ó, mais 5, né? 10, 15, 20 centímetros de linha dobrada, tá? Sempre pensando na linha dobrada. Ó, 20 centímetros de linha dobrada, o que seria 40 esticada, né? Então, 20 centímetros só para essa primeira parte. Agora, pro festonê, ó, eu vou querer que fique mais uns, vamos supor, uns 10 centímetros. O festonê eu não preciso calcular muito, né? A mais. Então, ó, para fazer um festonê, se eu calculo 2 vezes a mais, já é o suficiente. Então, ó, 20 centímetros aí só pro festonê. Vamos botar 25, que eu gosto de calcular sempre um pouco a mais. 2 vezes e meia, o tamanho que eu vou fazer o meu festonê. Então, conseguindo pegar, é meio complicado essa parte de calcular. Então, assim, não se preocupem se vocês calcularem errado, sabe? Eu não uso assim medida, tá? Em régua, como eu tô mostrando pra vocês. Eu calculo na cabeça mesmo, tipo, eu penso assim, se eu quero fazer isso aqui de ponto fechado, vou pegar isso aqui de linha pra fazer esse ponto, tá? Então, beleza. Ó, pro nosso ponto fechado, a gente calculou que a gente vai precisar de 20 centímetros de linha dobrada para fazer só esses pontinhos bem fechadinhos. E depois a gente calculou que vai precisar de 25 centímetros para fazer o festonê. Então, a gente soma 20 mais 25, 45 centímetros já de linha, só pra gente fazer esse trabalho aqui, tá vendo? Agora, a gente ainda tem o cordão, né? Então, ó, vamos ali medir 45 centímetros na régua. Ó, coloca a ponta lá no 45 centímetros, veio aqui no 1. E para fazer um cordão giradinho, a gente faz aquele esquema, né? Passa em volta do pescoço. Mas, como aqui eu tô calculando o cordão giradinho só para um lado, né? Porque, ó, o macramê vem subindo aqui o macramê, festonê, e depois vem o cordão giradinho só desse lado. Depois aqui é exatamente o mesmo processo, tá? De um lado pro outro. Então, beleza, ó, ficou 45 centímetros de linha para trabalho, ó, não ficou muito grande. E depois, dá pra gente pegar mais 50 centímetros na mesma linha. Então, a linha vai ficar com 95 centímetros, ó, da ponta até a dobra. Lembrando, ó, da ponta, daí vem... Calculamos 45 centímetros só para fazer o trabalho. Daí eu medi mais 50 centímetros para fazer o cordão giradinho. Mas essa medida de 95 centímetros a gente não vai cortar. A gente vai segurar e vai puxar ela, vai puxar a linha toda até a ponta. E pronto. Esse é o tamanho da linha que a gente vai cortar para fazer todo esse trabalho. 95 centímetros... dobrados. Se a gente for esticar essa linha, ela vai ficar com 1,90, bem longa, né? E assim, ficou com 95 centímetros de um tamanho grande, porque como eu falei, eu prefiro que sobre do que falte. E outra coisa, sempre que for a primeira vez que você tá fazendo o colar, você vai errar no tamanho, não tem problema. E se você quiser, assim, criar um colar, um padrão de colar para você continuar fazendo, você vai anotando o tamanho das linhas que você corta. Por exemplo, você fez o desenho aqui. Aí você vem, anota o tamanho aqui, sei lá, 20 centímetros de linha para fazer esse detalhe. Aí aqui, para fazer todo esse trabalho aqui, você anota lá, 95 centímetros de linha, dobrada, tá? Eu sempre calculo ela dobrada, assim. E porque daí nas próximas vezes você vai saber se você corta mais do que esse tamanho, menos. Então, essa é uma técnica muito boa
mas que eu, pra falar a verdade, não utilizo. Eu vou sempre no olho, ainda mais que eu gosto de sempre, toda vez que eu vou fazer um colar, eu crio algo novo, né? Então eu não anoto. Beleza, agora que a gente decidiu o tamanho, né? A gente vai decidir a espessura que a gente quer que fique esse nosso trabalho aqui que a gente desenhou. Eu vou fazer de 6. Tem que ser número par, porque a gente vai começar com o ponto de flecha, né? Que tem que ser com par. E depois a gente vai fazer o festonê, que também tem que ter número par, né? Então, eu vou cortar, acho que 6 para cada lado. Desse mesmo tamanho aqui que a gente cortou, né? 95 centímetros dobrado. Então, vamos cortar. Beleza, ó, ficaram 6 linhas. Ó, gente, eu nunca fiz esse colar, tá? Eu tô fazendo aqui também primeira vez com vocês, então já pra gente ir, pra vocês vendo real como que é a criação de um colar. Agora, ó, eu vou pegar uma das linhas, vou colocar na agulha. E agora é muito importante que a gente saiba a posição de onde a gente quer que fique nosso trabalho, né? Ó, eu quero que ele fique... Eu não quero que ele venha, tipo, ó, daqui de cima já pra fazer um formato de V, sabe? Eu não quero que meu colar tenha esse formato aqui, ó. Tá vendo? De V pendurado. Eu quero que ele tenha a pedra e daí venha aqui pelo ladinho, ó. Não quero que ele venha já logo de cima da pedra, tá vendo? Então, pra gente fazer isso, eu vou vir colocando as linhas aqui de baixo, ó. Eu vou olhar pra minha pedra agora. Vamos tirar o desenho pra ficar mais fácil. Eu vou tirar a minha pedra, vou vir com a agulha, né? Vou visualizar a peça e ver onde que eu vou encaixar a linha pra fazer o trabalho. Se eu colocar a linha muito aqui em cima, vai ficar daquele jeito que eu não quero. Então, eu vou vir engatando a linha, ó, aqui do lado. Vou pular dois fios aqui do costurado e já vou engatar essa linha aqui. Desse jeitinho. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali pra engatar a linha embaixo. Vou juntar as duas pontinhas, ó, da linha. Pra ela ficar bem dobradinha, ó, bem centralizada ali. Tá vendo? Ó. Agora, tenham paciência que as linhas vão começar a embolar. Então, paciência. Vai com calma, desembola se elas embolarem. E vamos adicionando. Pula uma, ó. Pula uma e adiciona. Pronto, ó. Adicionei essas 3 linhas aqui. Do lado direito. Olha só como ficou. A gente já adicionou as 3 linhas para fazer esse trabalho aqui. Agora, eu vou adicionar do outro lado também. E uma coisa que a gente tem que reparar bem para adicionar a linha do outro lado para que fique simétrico é, ó, dessas linhas grandes aqui para linha pequena, eu dei um espaço de 2 fios do costurado, tá vendo? Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Pular 2 fios aqui do costurado e vou adicionar uma linha. E vou adicionar as 3 linhas, né? Sempre pulando uma ali do espaço entre uma e outra, ok? Pra ficar bem bonito o trabalho. Olha só, a gente já terminou de engatar nossas linhas, que a gente vai fazer o macramê. Mas lembra que eu falei que nesses espacinhos aqui, ó, onde não vai ter macramê, a gente tem que adicionar uma linha bem pequenininha? Então, a gente vai fazer isso, ó. Todos esses espacinhos aqui, ó, por exemplo, esse espaço aqui aberto que sobrou, esse espacinho aqui do lado, que sobrou, esse aqui talvez nem precise, ó, porque ficou já bem pertinho uma da outra, tá vendo? Então, não vai precisar. Então, a gente vai adicionar, mas caso sua pedra seja maior, né, e tenha sobrado um espaço muito grande aqui, entre essas linhas grandes e essas linhas pequenas, ó, caso tenha sobrado um espaço muito grande, como aqui no desenho, você vai adicionar essas linhas pequenas. A linha tem que ser bem pequenininha mesmo, 5 dedinhos assim, ó, 5 dedinhos dobrados, tá vendo? Já é o suficiente. Ela dá, ó, um palmo com a linha aberta.
E a gente vai cortando e adicionando o tanto de linha que precisar, só para completar a volta na pedra, para que toda a parte em volta da pedra fique com linha, porque depois eu vou mostrar um acabamento que a gente faz, tá? E essa parte aqui de adicionar linha, aonde sobra espaço, é muito importante você fazer em todas as suas peças para deixar com um acabamento bonito, tá? Eu vou mostrar para vocês que acabamento é esse, mas é muito importante que nesses espaços onde não vai fazer o macramê grande, né? Importante que você coloque essas linhas bem pequenininhas assim, só para dar o acabamentinho. Aqui nessa hora de colocar a linha perto da onde a gente castrou, do castrado, você tem que tomar bastante cuidado para não puxar, tá? Para não puxar o castroado muito com a agulha, senão vai, tipo, lacear. Vai lacear muito, tá? Então, vocês colocam ali bem delicado. Aí. Agora, ó, vamos visualizar como ficou esse amaranhado. Não se assuste, tá? Quando ficar cheio de linha. Se ele começar a embolar, você pega, ó, separa as linhas pequenas, ó, joga assim pra cima. Vai separando elas assim, ó, alinhando bem bonitinho, tá? Vai separando assim, ó. Desse jeito. Só pra você não ficar se embolando. E como as linhas vão estar bem longas, você vai puxando ela assim, ó. Pra ela ficar bem lisinha na ponta também. Uma dica também é senta num lugar onde sua postura fique reta. De preferência num sofá, numa cadeira ou até mesmo encostado na parede. E que sua perna, seu joelho, fique assim, dobrado, levantado, para que a prancheta fique assim, ó, bem na sua vista, tá? Bem na sua frente. Que daí você apoia a prancheta no seu joelho e faz o macramê na prancheta. E também é importante que você não tenha nada que enrosque as linhas em volta de você, tá? Se você tem uma mochila do teu lado, já coloca ela pro lado, porque senão a linha vai ficar enroscando no zíper. Se tem, sei lá, qualquer coisa assim pra ficar enroscando, tá? Tira de perto, senão você vai se irritar com as linhas enroscando. Beleza, conseguiram compreender essa maneira de posicionar as linhas? É muito importante que você saiba posicionar as linhas, porque você imagina, nossa, que legal um colar desse jeito, com esse nó e tal. Mas daí você pensa, putz, mas como que eu vou colocar a linha para formar isso, né? Então, tá aí, você primeiro pensa, adiciona as linhas no tamanho e posição que você quer que ela siga, tá? Se você queria que seu colar fosse... Por exemplo, quando a gente vai fazer pulseira, a gente engata as linhas bem aqui do lado, para que o macramê seja feito, ó, do lado da pulseira. Jamais, como é colar, a gente quer que o pingente fique para baixo, a gente coloca sempre um pouco mais aqui na parte de cima, ó, para ele vir saindo para cá.